Se ele vendeu, isso é uma receita para ele. Ah, eu vendi subproduto, ótimo. Põe também esse subproduto que você vendeu. Vendi silagem, vendi carreta de capim, vendi esterco, vendi bezerro, vendi qualquer coisa. Isso entra na sua receita total. E aí agora a gente faz uma diminuição entre a receita bruta com os custos. Os custos operacionais, receita bruta com custo operacional total, receita bruta com custo operacional efetivo. E isso me gera 3 indicadores: de margem bruta, margem líquida e de resultado. Quando eu consigo ter margem bruta, né, só para dar um exemplo para vocês, a margem bruta a gente calcula mês a mês. Então eu tenho a receita bruta do mês, os custos operacionais efetivos do mês e eu calculo a margem bruta. Quando a margem bruta me dá positiva, maior que zero, isso quer me dizer que esse produtor sobrevive no curto prazo, porque ele está pagando pelo menos os custos do mês dele. Está pagando os custos operacionais efetivos, né? O que ele está gastando todo mês. Então ele sobrevive pelo menos no curto prazo. Quando essa margem bruta dá negativo, quer dizer de cara, e o produtor já sabe que ele não vai sobreviver no próximo mês, ele não tem dinheiro para pagar o próximo mês, ele já ficou no negativo esse mês. Então, quando acontece isso, a gente fala que o produtor está se descapitalizando, porque ele está perdendo dinheiro. Se eu produzi R$ 8.000, eu tinha que pagar R$ 8.000, eu produzi 6.000, eu perdi R$ 2.000. Mês que vem, como é que eu vou pagar esses R$ 2.000 e mais os 8.000 do próximo mês? Então, esse produtor não paga. Então, ele não sobrevive nem no curto prazo. Essa é a hora, tá? Uma observação aqui que a gente é chamado na fazenda, né? Essa é a hora aí que o produtor fala: Meu Deus do céu, calma aí, vem me ajudar, porque eu não tenho dinheiro. Mas se esse produtor vive então com uma margem bruta positiva, ele está sobrevivendo no curto prazo. Vamos para outro indicador dele, que é a margem líquida, onde eu calculo a receita bruta dele menos os custos operacionais totais. E essa margem líquida, se ela for negativa, ela volta para a margem bruta, onde o produtor sobrevive no curto prazo. Porque eu coloquei ali, acresci as depreciações e ele não pagou, mas está sobrevivendo no curto prazo. Quando ele paga esses custos operacionais totais, a gente diz que esse produtor ele sobrevive no curto prazo e tem expectativa de crescimento, porque é um produtor que vai conseguir pensar em investimentos, porque está sobrando uma grana. Eu converso com alguns produtores e eles não gostam de considerar a depreciação, como você falou. E eles perguntam assim: o que, que eu faço com a depreciação? E agora eu jogo a bola para você: o que, que eu faço com a depreciação? Com o dinheiro Olha, da depreciação, né? Com esse custo. então, o produtor vai colocar numa caixinha, vai aplicar esse dinheiro numa conta, vai colocar em algum local que ele não vai mexer nesse dinheiro, pode até fazer uma aplicação, né? Pegar uma aplicação financeira dessas de liquidez diária, por exemplo, porque numa emergência, às vezes ele vai precisar usar esse dinheiro. Mas ele pega, põe numa aplicação de liquidez, numa poupança não rende muito, mas põe numa poupança esse dinheiro e deixa lá, porque ele não vai usar agora. Mas quando ele for fazer a troca daquele equipamento, ele vai falar assim: nossa, ainda bem que eu tenho esse dinheiro, porque senão eu ia tirar esse dinheiro de onde? Então eu sempre falo: põe numa caixinha, guarda esse dinheiro com todo carinho, porque você vai precisar em algum momento. E quando esse momento chegar, você não tem que, às vezes, sair correndo para vender animal, sair correndo para se desfazer de coisas, porque você tem esse dinheiro. Show. E você estava comentando, né, do custo operacional efetivo e do total, né? Aí entra no meio ali um outro custo invisível que é o custo de oportunidade. Qual que é a importância dele? Como que classifica isso? Como que eu avalio esse custo de oportunidade hoje? Quando eu trabalho com o custo operacional total e o custo total, né? Só para o custo total que às vezes o pessoal fala assim: Ih, você falou que tem 3 indicadores, você falou de dois, tem um indicador resultado, onde eu pego a margem bruta e diminuo pelo custo total, que é esses custos operacionais mais o valor da terra.
Claro que se você calcular em função de 1 ano, sempre vai dar negativo, porque é um valor muito grande. Então a gente sempre usa aí pelo menos 5 anos em diante para consolidar esse indicador resultado, tá? Então a gente não usa no dia a dia. No dia a dia, mês a mês, eu posso usar margem bruta e margem líquida. E aí, quando eu tenho a margem líquida positiva, né, onde eu cobri todos os meus custos, depreciação tá ok, eu tenho esse dinheiro para guardar, e às vezes tem até um dinheiro a mais, e aí eu digo para o produtor que isso aí não é para ele pegar e sair gastando. Eu trabalho muito com a questão do salário do produtor. Eu não gosto de trabalhar com o lucro para o produtor. Depois, se quiser, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas quando ele tem esse lucro não é do produtor, esse lucro é da fazenda. Foi a fazenda que rendeu esse dinheiro. Então ele não pode pegar esse dinheiro. Ele tem que saber o que fazer com ele. E aí, geralmente, o que a gente faz? Quando o produtor fala assim, poxa, eu tô com esse dinheiro, eu tenho esse dinheiro na atividade, ou eu tô gastando esses custos todos mês a mês e a minha projeção de receita tá sendo essa. Não tô achando interessante, não tô achando que compensa muito. O que a gente faz para que esse produtor entenda que a atividade dele é rentável? A gente faz o custo de oportunidade, onde a gente pega todos os custos que ele tem, esses valores que ele está recebendo, e calcula em cima de um rendimento. A gente sempre calcula em cima da poupança, a gente calcula do rendimento que a poupança tem. Então, hoje a poupança não está rendendo nada, na verdade, né? A nossa inflação está alta, mas de modo geral, vamos colocar aí dos últimos anos, que a poupança esteja rendendo em torno de 6% ao ano. Então, por que a gente calcula em cima disso? Porque ele poderia pegar todo o dinheiro dele, colocar na poupança, sem trabalho nenhum, ficar em casa e ter 6% ao ano rendido, certo? E aí a gente pega e vê quanto que está rendendo na atividade dele. E aí ele pode projetar isso com qualquer outra atividade. E aí esse custo de oportunidade seria: se eu não estivesse com o dinheiro na minha fazenda, aplicando em outro local, quanto eu estaria recebendo em outro local. E uma questão interessante sobre isso, Lucas, que muita gente fala assim: ah, é claro que eu ia aplicar em qualquer outra coisa. Não se compara.